Fala galera, estamos começando mais um TalentoCast. Vocês sabem, esse podcast incrível, que eu só trago gente incrível. E antes que eu revele quem é a minha convidada de hoje, você já se inscreveu no canal? Então se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, porque toda semana tem convidados novos aqui comigo. E eles contam a história de vida e como eles fizeram esse talento tão recorrente na vida deles despertar e despertar a vida de várias pessoas. Já se inscreveu? Então tá bom. Agora eu vou anunciar quem que é a minha convidada. Eu tô aqui com a minha querida Mari Coelho. Mari, olá. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, uma Olá, honra. pessoal do TalentoCast. Uma honra ter a Mari aqui. A Mari, ela é especialista em didática. Então, ela transforma algumas coisas que estão ali na nossa cabeça em realidade através da didática. Ela vai contar um pouquinho mais de detalhe como isso funciona, ela já fez isso para muita gente, inclusive já me ajudou muito também. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada. Prazer ter você aqui. Mas vamos começar o nosso papo, certo? Então me conta um pouquinho da sua trajetória, porque você vai contar, eu já sei, gente, um pouquinho da história da Mari, obviamente, e ela tem uma formação de professora de matemática, mas eu queria saber como é que transformou a Mari professora de matemática para a Mari que faz livros e apostilas pra galera famosa do digital. Como é que foi isso? Conta essa trajetória pra gente. Primeiro, eu vou só explicar brevemente o que eu faço antes de falar como que eu cheguei até aqui. Eu tenho uma empresa hoje que ela transforma conhecimento em método. O que é isso? A gente pega experiências, vivências e consegue compilar isso em algo concreto. Isso é a parte difícil. A parte fácil é o quê? Eu pego vídeos do IGTV, do YouTube, transformo em livro. Pego áudios, transformo em apostilas, pego ideias, crio cursos, pego sonhos e crio palestras. Então, tecnicamente, é isso, tá? Como que aconteceu a minha empresa? Legal, Mari, eu nunca ouvi falar. Eu sei, gente, é inovador mesmo. Como que isso aconteceu? Eu sou da área acadêmica, sou professora de formação. A minha primeira formação foi matemática. Então, e como que eu surgi na matemática, né? Acho que eu vou voltar mais um pouquinho, tá bom, assim. Vamos lá, só mais um pouquinho. Mais. Vamos lá. Só mais um pouquinho, tá, gente? Desde criança, eu nunca soube o que eu queria ser quando eu crescesse. Todo mundo, o que você quer ser quando crescer? Eu não sabia. Eu nunca me liguei muito a isso. E quando eu fui fazer o ensino médio, que vem aquela pressão, o que você quer ser quando crescer? Eu tinha 16 anos, porque eu sou adiantada na escola, e eu tinha muita vontade de trabalhar. Por quê? A minha mãe, ela é professora. Então, ela sempre ia vir trabalhando de manhã, de tarde e de noite. E meu pai, ele era empreendedor. Hoje é empreendedor. Na época é o quê? Comerciante, vendedor. E ele trabalhava, né, normal durante a semana, e final de semana ele ia fazer o que hoje a gente chama de network. Mas na época, ele ia atender clientes e tudo mais. Então, pra mim, o fato de trabalhar sempre foi algo muito comum e era um meio pra você ter as coisas. E todo adolescente quer ter as coisas. Então, eu queria trabalhar. E eu cresci com o ensinamento que primeiro você trabalha para ter dinheiro e depois você trabalha pelos seus sonhos. Tá bom. Então, como eu já não tinha meio que a opção, assim, de sonhar, eu nunca me dediquei a isso. Então, eu só queria trabalhar. Aí, tá bom. Aí chegou o momento de escolher a faculdade. A gente ainda quer fazer a faculdade que deseja, né? Eu falei, eu acho que eu quero ser escritora. Por quê? Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 9 anos, teve um concurso de poesias na minha escola. E a gente poderia apresentar até 3 poesias e apenas uma poderia ser escolhida de alguns para fazer um livro. E eu tive 2 poesias escolhidas. Eu fui a única pessoa da escola que tive 2 poesias escolhidas. Então eu falei, nossa, eu acho que eu sou boa nisso. Porque até então eu achava que as minhas poesias eram tipo coisa assim de namoradinha, coisas meio nada a ver. Eu olhei aquilo por outro ângulo, né? Só que, quando eu falei, não, vou ser escritora, eu falei, qual faculdade de escritor faz? Letras. Eu falei, não gosto de gramática, não sei nem o que é crase, pula, próximo. Não quis. Daí eu falei, já sei, eu vou fazer publicidade e propaganda. Meu pai, filha, esse negócio não dá dinheiro, esquece, não para. Eu falei, tá bom, o que eu vou fazer? Isso numa conversa, tá, gente? Tudo isso muito rápido. Eu falei, já sei, eu vou fazer engenharia, né? Porque eu sou boa em matemática, engenheiro deve ser legal. Porque eu queria só coisa que era diferente, tipo, coisa que todo mundo fazia, eu não queria, não. Eu queria, tipo, umas coisas meio estranhas, assim. Mulher engenheira, era diferente na época, tá, gente? Alguns anos, assim, não vamos falar quantos, mas alguns anos atrás era novidade.
E quando eu falei engenharia, meu pai falou assim, meu pai e minha mãe, nossa, mas tá cheio de professor, tá cheio de engenheiro dando aula, por que você não vira professora de matemática? Eu falei, mesma coisa, igualzinho, tudo ali, quase igual. Daí eu falei, oi? Minha mãe, professor não fica sem emprego, pronto, me ganhou ali. Professor de matemática não fica sem emprego, eu entrei na faculdade. Eu nunca gostei, tá, gente, da faculdade. Só que eu tinha uma facilidade, então acaba que você tira nota, você passa, né? Então eu me formei. Só que no primeiro semestre já da minha faculdade, eu comecei a trabalhar. Porque eu queria trabalhar. E eu ganhava muito pouco, tá, gente? Meu primeiro emprego. Então eu sempre queria trabalhar mais. Então eu comecei a seguir essa carreira com o objetivo sempre de trabalhar mais. Só que o que aconteceu? Eu cresci e percebi que aquilo que eu estava trabalhando não estava sendo suficiente, que eu tinha que buscar mais. Tá bom. Então eu fui fazer um concurso, daí eu fiz outra faculdade de pedagogia, fiz pós em psicopedagogia e fui fazer várias especializações para eu poder crescer dentro daquela profissão e poder ganhar mais. E o que era esse mais? Isso é muito importante falar. O meu pai, ele tinha uma loja de carros. Tá. Só que eu nunca fui muito ligada a carros. Porém, um dia, ele me levou lá em uma concessionária e acho que tinha acabado de lançar um modelo da Hilux. E eu achei muito linda. Era uma branca perolada. Eu falei, nossa. Eu falei, pai, quanto que eu preciso ganhar pra ter essa Hilux? Ele falou, filha, 5 mil reais. Eu falei, tá bom. Ou seja, inconscientemente, eu fiquei minha vida toda trabalhando pra ganhar 5 mil reais. Sem perceber. Sem perceber. E eu segui. Mesmo como professora de matemática, eu sempre busquei ser a professora que eu não tive. Tá. Por quê? Matemática, gente, não é uma matéria legal. Não. Entendeu? E aí, você tem que ensinar uma matéria que é chata pra quem não quer aprender. Então, tecnicamente, você abre a cabeça da pessoa, joga a pessoa lá dentro e vê se ela entendeu. Como que eu fiz isso? Eu comecei a trabalhar matemática de uma forma lúdica. Por quê? Eu achava um absurdo aquelas coisas que a gente tinha que aprender que nunca ia usar na vida. Então, eu explicava sucintamente aquilo que a escola pedia, porém, eu aprofundava nos temas que as pessoas iriam usar. Tá bom. Então, por exemplo, eu ia ensinar porcentagem. Eu ia lá e falava assim, quem aqui quer comprar um tênis? Quero. Eu ia lá, então tá. Você quer comprar um tênis? A sua mãe é a pessoa que gosta de economizar ou gosta de saber quanto pagou? Eles, como assim? Eu falei, quando ela compra, o que ela fala? Paguei só isso ou ela falou, tive 50% de desconto? Eles, isso. Eu falei, então, pra você saber essa conta, você pega o seu celular e faz essa conta. Pra você saber essa, você faz essa. Então, eu colocava um sentido dentro de tudo que eu ensinava. E eu ensinava de várias maneiras. Várias. Por quê? Primeiro que os alunos, eles têm uma dificuldade em aprender. E eu dei aula muito tempo no estado. E no estado, eu trabalhava à noite e tinha muito aluno que só ia na minha aula e acabou. Caramba. E você tinha que avaliar aquele aluno. Então, toda a minha aula, eu ensinava algo, eu desenvolvia e fechava. Que tinha que concluir porque eu precisava avaliar. Então, eu acabei desenvolvendo, por conta disso, muitas habilidades nessa parte de didática, de ensinar, enfim, o que você quiser saber, o que você pode ensinar, eu conseguia criar, desenvolver, porque foram 15 anos trabalhando com isso. Ok, lindo, maravilhoso. Por que você parou de ser professora, né? Vamos lá. O que aconteceu? No ano de 2019, eu percebi que eu estava trabalhando com esse teto de 5 mil reais. Por quê? Continuava isso. Eu continuava. Eu cheguei a ganhar 5 mil reais, mas eu ainda continuei buscando, só que parecia que eu não passava daquilo. Entendi. Entendeu? E eu falei, não, então tá. Eu passei em vários concursos, o que eu vou fazer? Vou prestar concurso de diretor. Diretor ganha mais. Prestei o concurso de diretor, ganhava um pouco mais de 5 mil reais na época. E eu fiquei super feliz. Passei, meu marido falou, amor, faz as contas. Ó. Isso é o que você vai ganhar. Deve ter desconto, você vai ter que pagar gasolina, não vai sobrar 5 mil reais. Daí me frustrou. Gente, mas 5 mil reais não chega. E eu foco nisso, sabe? Independente, assim, de precisar, não precisar, eu tinha um foco muito centrado nisso que eu não percebi. Tá bom. Quando eu fiz esse concurso de direção, eu fiz um curso pro concurso. E eu tive muita clareza de muitas coisas que estavam erradas na educação.
Que eu tinha acesso de um lado, mas eu tive acesso do outro lado. E eu percebi que tudo aquilo que eu queria mudar, eu não iria conseguir. Entendi. Então eu falei assim, olha, se eu for diretora, enfim, eu não vou conseguir mudar. O único jeito de eu conseguir mudar é se eu abrir uma escola. Certo. Porque fora isso eu não consigo. E daí foi o ano que eu dei uma revoltada. Em 2019 eu falei, não quero, eu vou abrir uma escola, não sei o que eu vou fazer. E saí. Pedi demissão do meu trabalho e fui. Nisso eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal. E nesse curso, o professor do curso, que por sinal é uma pessoa conhecida, cita o nome não? Pode citar? Tá. É o Pablo Marçal. Ele foi e perguntou assim, Mari, o que você gosta de fazer? Eu virei e falei assim, não sei, eu acho que eu quero abrir uma escola e tal. Ele falou, não, o que você faz desde criança? Daí eu me lembrei daquela Mariana que escrevia poesia e mesmo sendo professora eu sempre escrevia. Então no curso de pedagogia eu tirava 10, no curso de psicopedagogia eu tirava 10, nas aulas de filosofia eu tirava 10. Eu também lecionei filosofia um tempo. Então, só que eu fiquei cega pra isso. Por quê? Eu era professora de matemática. Eu não enxergava isso. Eu achava que eu não podia ter as duas coisas. Eu não podia ser boa em matemática e saber escrever. Sim. Ou era um, ou era outro. E quando eu olhei pra isso, e eu acabei mostrando pra ele, ele falou que era muito bacana as coisas que eu escrevia, ele me convidou para trabalhar, para fazer alguns livros pra ele. No que eu comecei a executar esse trabalho, eu percebi que eu desenvolvi uma metodologia para fazer os livros. E me deu um start. Eu falei, se eu crio uma metodologia para fazer os livros, eu consigo criar para fazer outra coisa. E eu comecei a testar, comecei a testar, comecei a testar, comecei a testar. E eu me revoltei. Por quê? Eu falei, gente, eu sei fazer esse negócio, eu sou boa nisso. Por que eu perdi tanto tempo dando aula? Não é possível. Nos 5 mil reais. Não, os 5 mil reais. E os 5 mil reais eu tava lá ainda. Os 5 mil reais, não é possível. E aí, Deus falou comigo e falou assim, você sabe fazer tudo isso porque você trabalhou 15 anos como professora. Você tinha que ensinar para quem não queria aprender. E por conta disso, você desenvolveu habilidades que hoje permitem que você aplique uma metodologia que nada mais é que o ensinamento em qualquer coisa. E daí que eu entendi. Então a matemática, ela não está fora da minha vida, ela está totalmente imersa na competência que eu tenho hoje. Foi o caminho. Foi o caminho, mas foi um pouco doloroso para eu entender isso, sabe? E quando eu descobri o dos 5 mil reais, foi na mesma época, porque eu trabalhava pelo dinheiro. Então, eu preciso trabalhar para fazer isso. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Eu nunca tinha trabalhado pelos meus sonhos. Por isso que os 5 mil reais não chegavam. Por isso que os 5 mil reais era um teto. E quando eu entendi que eu não tenho que trabalhar pelo dinheiro, eu tenho que trabalhar pelos meus sonhos. E através dos meus sonhos, consequentemente, eu vou ganhar dinheiro. O dinheiro não pode ser o princípio. Ele vai ser a consequência. Quando eu entendi isso, destravou uma chave que parece que fez assim, ó. E no mês seguinte eu já ganhei 8 mil reais. Isso é muito importante ressaltar. Eu saí dos 5 mil. Mas assim, eu tô falando valores, gente, porque é só pra realmente uma forma exemplificar, tá? Sim. Porque realmente acontece a gente ter a cabeça muito pequena, de achar que tem que ganhar aquilo, de achar que só pode aquilo. E pensa comigo, a gente coloca teto nos nossos sonhos. A gente coloca limite pro que a gente pode conseguir. E olha que doido, nós não fomos feitos para viver embaixo de teto. E sabe qual que é a prova disso? Que nós vivemos sob o céu. Então não tem que ter limite. Entende? O dinheiro é só uma moeda de troca, uma energia. Sim. Você não tem que ficar focando nisso. Tudo bem, eu aprendi isso do meu pai, da minha mãe, eu entendo, foi a crença deles. Mas até que ponto eu preciso levar a crença deles pra minha vida? Perfeito, exatamente. Entendeu? Funciona pra eles, porque era outra época, era outro tempo, outra realidade. Hoje não, hoje é uma realidade diferente, que também vai ser diferente da realidade da minha filha. Entende? Certeza. Então, é preciso ter esse jogo de cintura e realmente sair de cena pra se olhar na cena. Faz como sentido? terceira pessoa. E eu só entendi isso quando eu olhei pro meu sonho. E quando eu olhei pro meu sonho, eu vi a minha habilidade. Isso que é muito importante. Por quê? Como eu tinha facilidade em muitas coisas, eu sabia fazer matemática, eu sabia escrever, você não identifica o que você é bom. Por quê? Você
tecnicamente não é ruim em alguma coisa. Uhum. Normalmente alguém vai mal em matemática, é muito bom em alguma coisa. Sim. Ou vai mal na escola e é bom atleta. Enfim, sempre tem ali. Eu não, eu sabia fazer as coisas, eu sabia desenrolar muito bem tudo. Uhum. Mesmo as matérias que eu não gostava. Por exemplo, química, eu odiava química. Mas eu tirava Mas nota. saía. Não, eu tirava nota ali, ainda nota boa. Porque eu sabia desenrolar. Só que a questão é exatamente essa. O fato de eu saber realmente lidar com as situações, conseguir movimentar, conseguir organizar, conseguir metrificar, conseguir colocar organização em algo complexo, que era a minha habilidade, entende? Sim. Na realidade, por conta até de uma questão cultural, né, que é o que você trouxe do tipo, cara, se uma pessoa é boa em português, ela não pode ser boa em matemática. Não existe, imagina. Tipo, claro que existe. Né? Sim, mas assim, é um preconceito. Mas não é lógico para as pessoas. Não. Então, eu lembro de uma situação minha, eu, apesar de ser economista de formação, eu sou muito ruim em matemática, né? Uhum. E aí eu lembro que eu tava concorrendo a uma bolsa uma vez num colégio, e aí tinha prova de português e matemática. E aí eu lembro que em português eu tirei, tipo, 9, e matemática eu tirei meio. Aí a professora até falou, não, eu acho que ela fez errado a prova, sabe? Tipo, acho que ela esqueceu de marcar, não sei. É possível. Tipo, não é possível. E era porque eu era muito ruim mesmo, sabe? Eu sempre fui ruim, eu sempre tive muita dificuldade de matemática, tanto que é sofrível na faculdade, sabe? Então, pra mim, por exemplo, o caminho era, apesar de também ter sido contrassenso, de certa forma, de ter feito uma faculdade que também mexia com exatas, e ter trabalhado 15 anos no mercado financeiro, tipo, eu mexi em todos esses momentos nas minhas habilidades de comunicação, sabe? Até brinquei esses dias que eu descobri uma coisa muito interessante, né? Porque eu falei, cara, fazendo, né, essas coisas de desenvolvimento pessoal e fazendo essas reflexões, eu falei, caramba, eu usei os meus pontos fortes muito na faculdade, por exemplo, na minha dificuldade de matemática, para suprir necessidades. Então, por exemplo, eu sou muito boa em fazer amizades, né? Tipo, tenho um carisma muito grande. Então, eu chegava ali, ia ter prova de matemática. Qualquer resposta, quem tem prova, entendeu? Aí, tipo, do nada, eu aparecia lá e já sabia tudo, entendeu? Então, é realmente ter essa percepção do que uma coisa complementa a outra. Sim. Mas foi muito interessante isso que você falou. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que são muito boas em muitas coisas, sabe? E aí elas falam, caramba, e aí? É uma dor. Isso. Tipo, é uma dor, sabe? Não parece ser, mas é. É uma dor. E você fala, mas tá todo mundo, um vai pro lado porque é ruim de uma coisa, o outro vai pro lado porque é bom de outra. E eu? Sim, você se sente de uma forma assim meio perdido. Porque aquela pessoa que ela é boa em só uma coisa, ela vai agarrar aquilo com unhas e dentes e vai fazer, e ela tem certeza, eu sou bom em jogar videogame, ela vai querer jogar videogame e ninguém vai nada. Por exemplo, eu tenho um irmão mais velho, ele é artista. Meu irmão é artista e ele é tatuador. Quando meu pai tentou colocar ele na faculdade, mas não conseguiu. Colocou emprego em fábrica, não conseguiu, porque tava no sangue dele, ele não conseguia fazer outra coisa a não ser desenhar e fazer tatuagem. Desenhar e fazer tatuagem. A tatuagem é uma profissão, mas o talento dele tá no desenho, entende? Ele não conseguia, era o que ele queria fazer, ele tinha certeza. Ele não estava preocupado se ia dar certo, se ia dar dinheiro. Ele sabia disso, ele tinha certeza. Eu nunca tive essa certeza de nada. Porque a pessoa assim, né? Não sei, vai indo, vai fazendo. Então, isso é muito difícil. E quando eu abri a empresa, olha que doido, eu comecei trabalhando primeiramente com livros, mas eu já visualizei que eu poderia aplicar em outras coisas e já comecei a aplicar. Porém, eu decidi, né? Vou divulgar, né? Vou me posicionar no Instagram. Daí deu ruim. Por quê? As pessoas, elas querem colocar você numa caixa. Então, você tá aqui, né? Você é redondo. Você quer colocar você numa caixa quadrada, porque você não cabe. Não, mas então você tem que falar só de livros. Não. Então, você tem que falar... E aquilo começou a me consumir. Eu falei, gente, mas como que eu vou falar disso se eu faço outras coisas? E eu fiquei numa briga ali, interna e externa com as pessoas que tentaram me ajudar. Eu falei, gente, não é isso ainda, não é só livros, não é isso, vocês não estão conseguindo entender. Eu preciso entender melhor. E foi no momento que eu parei, eu fiz um site, eu lembro que foi um site muito grande, meu marido que deu. Eu escrevia várias coisas, meu marido, por que você não vende essas coisas que você escreve? Falei, verdade, vou vender. Eu fiz um site. Eu coloquei lá, faço votos de casamento, músicas, poesias, livros, tudo. E coloquei. O site, ele só foi um marco, entende? Tá. Ele só foi tipo um elemento, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu precisava concretizar aquilo. Poxa, é isso que eu quero. É isso que eu sou. É isso que eu sei fazer.
Não é só livro, entendeu? Só que tinha muita coisa, né, gente? Realmente, tinha muita coisa. Daí o que aconteceu? Daí eu fiquei mais um tempo. Quando eu entendi que a minha essência era educação, e por conta da educação eu conseguia aplicar em outros segmentos, daí sim, eu falei, então tá. A minha especialidade é educação, eu sou especialista em didática, e o que eu consigo? Eu consigo metodizar as coisas. Daí eu entendi e consegui apresentar o meu trabalho de uma forma mais clara. Sei lá, em uma frase, por exemplo. No entanto, que eu lembro que isso foi até na época do Clubhouse. Tá bom. Foi na época do Clubhouse, eu comecei a explicar a todo mundo. Nossa, que legal. Eu lembro que eu ganhei 300 clientes em uma semana. Eu saí do Clubhouse, gente, porque eu não dava conta de atender, eu ainda estava sozinha. E foi até que eu comecei a contratar. Aumentei a empresa, expandi a empresa. Então foi, assim, foi bem marcante isso pra mim. E ao mesmo tempo foi muito doloroso, porque não foi tipo simples, sabe? Eu vejo as pessoas achando, vamos lá, a pessoa foi lá, de repente ela abriu uma empresa, virou CEO, dono, daí ela começa a contar, né? Então, eu tava lá, eu trabalhava como contador, daí me chamaram pra ser sócio, hoje a gente tem uma empresa bilionária. Daí você fica assim, oi, mas e o que aconteceu no meio do caminho? Exato. Eu até brinco que é o conto do Silvio Santos. Todo mundo sabe que ele foi de camelô pra dono de emissora de TV, mas ninguém sabe como. Exatamente. Então, eu queria quero deixar claro que não é simples, gente. Foi tipo assim, sei lá, um ano meio que nessa... Fazendo, claro, mas nessa incerteza. Mas peraí, é isso que eu tô fazendo, tá certo, mas o jeito que eu tô comunicando tá errado. E perguntando pras pessoas, e cada um dava uma resposta que às vezes piorava mais, daí tinha um abençoado que falava assim, você me entende, entendeu? Era assim, é 1 para 5, sabe? Você me entende. Daí eu ficava assim perguntando, questionando, e no meio disso, só pra vocês saberem, eu engravidei, tá? Então ainda rolou os hormônios da gravidez, tudo isso junto. Então foi um processo assim, podemos dizer, curto, mais longo. Porque imagina, todos os dias você acordar pensando numa coisa, todos os dias você fala, poxa, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me posicionar, porque eu sou muito realizadora. Então esse negócio de não saber, pra mim é muito, muito difícil. Como assim eu não sei? Eu preciso definir. Então eu defini um negócio agora, amanhã não é isso. Definir a outra. Então eu usei muitas definições, até que eu entendi, e daí eu peguei a minha empresa e falei, não, então tá, eu preciso estruturar melhor, então eu vou escolher alguns produtos para eu fazer. Eu consigo sim transformar conhecimento em qualquer coisa, mas eu só vou vender 4. Entende? Então daí eu decidi que eu vou fazer, que eu ofereço, né, os livros, os e-books, a estruturação de cursos, tal, e palestras, e apostilas. Então eu escolhi algumas coisas para eu oferecer. Hoje a gente faz outras coisas? Faz, mas é trabalho pontual. Preciso de 100 não sei o quê. A gente vai lá e faz. Mas eu ofereço esses produtos porque é uma forma de eu conseguir explicar o que eu faço, conseguir crescer com a empresa e conseguir escalar o meu negócio. Eu precisei. Daí fazia sentido eu me colocar numa caixinha, porque eu não estava falando que eu não fazia outras coisas. Mas eu estava escolhendo coisas para oferecer. Entende a diferença? É diferente. É um pouco diferente. E acabou que no meio disso, a habilidade de fazer poesia ajuda muito. Porque você consegue criar uma frase, você consegue, sabe, fazer ali, lapidar algo que dá uma diferença. Porém, qual que é o nosso diferencial? Realmente, essa parte didática. E o que é didático? Vamos lá. Hoje, a Aline, ela faz o que ela faz para ensinar alguém alguma coisa. Se ela está ensinando alguém alguma coisa, ela precisa entregar aquele conteúdo da forma mais prática e, podemos dizer, entre aspas, entendível, né? Não sei se existe essa palavra. Então, e o que é isso? Ela tem que entregar mastigado, passo a passo. Por quê? Ela comentou aqui que ela não era muito boa em matemática. Mas sabe por que ela não era muito boa em matemática? Porque lá atrás, quando ela estava na 5ª série, na 4ª série, ela não aprendeu direito regras de sinais. Ela não aprendeu muito bem a fazer divisão. Ela não aprendeu muito bem a fazer radiciação. Radiciação, gente, é aquele que tem a raiz, tá? Vai lembrando. E por que eu sei disso? Eu trabalhei, gente, 15 anos como professora de matemática. 99,8% dos meus alunos não sabiam fazer regra de sinal. Sabem a regra, sabem a regra, mas na hora de aplicar na equação, não sabem. É o básico. 99,8% das pessoas erram matemática porque não sabem o básico, que foi lá no primário. Por que isso acontece? Porque só ensinam no primário. Eles não ensinam depois que entra naquilo. Eles ensinam um monte de coisa que não vão ser utilizadas e esquecem das coisas que as pessoas vão usar.
Então, eu percebi muito isso. Então, eu sempre trazia esses conceitos. E trazendo esse conceito da matemática, quando você vai ensinar o seu conhecimento, você tem que ensinar do quê? Do básico. Sim. Você não pode partir da premissa que, não, mas isso daí ele sabe. Ele sabe. Igual, você vai falar assim, vou explicar pra vocês qual que é o seu talento. Mas primeiro, você sabe o que é talento? Você não pode chegar e já começar a falar. Exatamente. Você sabe o que é talento? Talento, vamos lá, talento no dicionário tem essa habilidade, mas você sabia que o significado das palavras não é necessariamente o que está no dicionário, mas sim o que você tem como significado? Eu quero perguntar para você, o que para você é talento? Daí você vai entender os seus alunos. Daí você vai trazer a sua visão de mundo para eles, porque o seu significado de talento pode ser outro. E se você é a professora e eles estão se colocando para aprender com você, eles precisam entender a sua visão de mundo. Senão eles não vão conseguir entender a transformação que você causa. Entendeu? Perfeito. Então, dentro disso, a gente faz todo esse trabalho dentro da empresa. Claro que é tudo de uma forma indireta, né? Podemos fazer assim, dizer assim, para a pessoa entender isso. Inicialmente, eu fazia uma coisa que é importante falar, que tudo comunica, tá, gente? Não é só ela saber explicar. Ela sabe explicar, mas daí, às vezes, ela entrega o material escrito, mas o material ele tem que estar visualmente bonito, mas o jeito que você pega, você tem que sentir que aquilo também tá querendo te ensinar alguma coisa. Então, é todo o processo. São sinais, né? Sim. Tudo que você conseguir agregar para causar uma transformação, para deixar mais didático, é melhor. No entanto, que quando eu comecei a trabalhar, até com o Pablo, eu fazia só a parte de texto. E eu percebi que se eu fizer só o texto e eu não tiver mais diagramação boa, o meu trabalho ele fica sem valor. E eu adicionei a diagramação, que hoje é até um diferencial do nosso trabalho. Por quê? A diagramação, ela também é didática. E daí eu pensei, mas se a impressão for ruim, também não vai dar certo. Daí eu fiz parcerias com gráficas. Enfim, porque é todo o processo, entende? Que é uma experiência, na realidade, né? Então, é isso. O ensinar é você transportar uma experiência. Perfeito. Entende? Você precisa fazer a pessoa imaginar aquilo. As pessoas, elas conseguem entender tudo que elas conseguem imaginar. Então, quando você tem recursos, você tem meios para você fazer essa imaginação fluir, é melhor. Claro que os exemplos que a gente faz na empresa são isso daqui, perto de outras opções. Tá? É o meu negócio, é o meu business, mas o propósito da minha empresa é outro. O propósito dela é levar o seu conhecimento para o mundo. Por quê? Eu acredito que cada pessoa tem algo muito especial. Então, suponhamos que a gente tem aqui 20 pessoas que falam sobre talento. Tudo bem, a gente tem 1000. Se a gente pegar na cidade, tem 1000, legal. Mas como você fala... Ninguém vai falar. Ninguém vai falar, só você vai falar. Vivência. Isso é único, é a sua rota. Entende? Sim. É o seu percurso. Isso não tem como alguém copiar. Se você pegar o seu curso inteiro, você entregar seus slides, e a pessoa assistir a gravação do seu curso e ela quiser replicar, ela não consegue. Ela não consegue porque, gente, essência não se copia, experiência não se copia, vivência não se copia. É algo único. E acreditando nisso, eu fundei a empresa para quê? Para facilitar com que as pessoas consigam transmitir essa mensagem pro mundo mesmo. Por que elas têm que transmitir? Vamos lá. Hoje a gente tá aqui, eu tô segurando essa almofada, gente, tô super à vontade, tá? A gente tá aqui com essa câmera, a gente tá aqui gravando. Por que a gente consegue estar aqui hoje? Porque lá atrás alguém compartilhou o seu conhecimento. Se as pessoas não tivessem compartilhado, a gente não estaria fazendo o que a gente está hoje. Com certeza. Com certeza. E todo mundo às vezes quer inventar a nova lâmpada, quer criar algo grande, mas elas se esquecem que uma longa jornada começa no primeiro passo. Então eu acredito muito nisso, sabe? Em compartilhar. Para você pode ser bobo, mas para o outro pode ser uma transformação. Tem uma frase que eu uso sempre que é: o seu oceano é o raso de alguém. Sim. Sabe? E eu acredito muito nisso. E por isso que eu acredito muito, sempre que eu falo sobre mentorias e tudo mais, eu falo, todo mundo pode dar uma mentoria. Porque a pessoa tem uma vivência, ela tem uma experiência que ninguém teve, sabe? E voltando um pouco naquele ponto que você falou sobre, putz, tem 1000 pessoas falando de talento. Que ótimo, porque aí a mensagem vai chegar para todo mundo e cada galera vai se conectar com uma pessoa. Porque nem todo mundo vai se conectar comigo, nem todo mundo vai se conectar com você, mas vai ter um terceiro, que é uma outra opção, que a pessoa vai se conectar. E é tão legal isso. Não, é o exemplo da escola. Você gostava de todos os professores? Exato. Não gostava. Você se conectava mais com alguns.
Mas, assim, eu dei o exemplo de 1000 porque, às vezes, a pessoa acha que o que ela faz é muito comum. No seu caso, não é, tá? Eu acho que o que ela faz é muito comum. E não importa se é comum. O que importa é que isso funciona. E por que funciona? Se você chegou até aqui, você criou a metodologia que te fez crescer. Mesmo que de forma inconsciente. E como que você ensina para as pessoas? Exatamente da forma que você fez. Não adianta inventar, não, porque eu vou fazer aqui, eu vou fazer ali. Não, é exatamente do jeito que você fez. É assim que você vai ensinar. Simples. Deu certo pra mim, então, tipo, é realmente ajudar as pessoas a não cair nos mesmos buracos, sabe? É tipo falar, putz, não vem por aqui, vem pra cá, tal, putz, isso aconteceu comigo. Então, eu acho que, né, eu acho que ensinar é um grande processo de realmente de doação, sabe? Porque você distribui o que você tem de mais poderoso, que é o que você viveu, o que você conhece, o que você aprendeu, o que você acumulou. E eu acho que as pessoas precisam muito disso hoje em dia, sabe? Porque o que, às vezes, é muito demonstrado é o que você falou. É o camelô que virou dono de uma emissora de TV fica assim, multimilionário. Mas o que aconteceu? Tipo, do nada ele acordou e virou dono de uma empresa de TV? Cara, não. E olha que doido. Às vezes você foi lá, você não tinha nenhum funcionário na sua casa, tá? Daí você cresceu, você contratou uma empregada. Daí você contratou uma cozinheira, você contratou uma babá. Você pagou essas pessoas. Às vezes você vai ensinar pra alguém qual o orçamento ideal para pagar para alguém para conseguir contratar funcionários na sua casa. Às vezes tem gente que não sabe disso. Sim. Entendeu? Como fazer a compra da semana. São detalhes. Gente, eu aprendi isso com a matemática. O segredo está nos detalhes. Nos detalhes. Não é no todo. São nos detalhes. Se fosse no todo, todo mundo que leu todos os livros que a gente sabe por aí teriam os resultados de todos os autores que escreveram esses livros. Exatamente. Então, não é? Está nos detalhes. E esses detalhes, por mais que você queira fazer um livro e contar passo a passo, ele acaba sendo, de alguma forma, infinito. Por quê? Você aprende aqui, você refaz. Porque o aprendizado, ele é dinâmico, né? Então, hoje eu sei uma coisa, amanhã eu vou saber mais do que hoje. Entendeu? E o ensinar, ele tá na essência humana. O tempo todo a gente está ensinando e aprendendo. Até um irmão mais velho que briga com o irmão mais novo tá ensinando alguma coisa. Pode até não ser algo bom, mas tá ensinando. Sim. Entende? As pessoas, elas ligam muito o ensino ao conteúdo técnico da escola. O que é muito errado. O ensino, ele acontece constantemente. E outra coisa que eu acredito que seja uma herança escolar é que as pessoas, elas foram direcionadas apenas estudar o que é mandado. Sim, sim. Então a professora fala, faz a página tal, a página tal. Daí você fez mais uma. Por que você fez mais uma? Sim. Só essa. Pode pagar. Apagar, vai lá. É isso, sim. É isso mesmo. Daí manda ler um livro. Daí o fulaninho lá, professora, mas eu li outro livro que contestava. Quem mandou você ler esse outro livro? Não tá na nossa lista. Não é assunto de sala. Então, a criança que gosta de buscar, que é curiosa, ela sempre é limitada. Gente, ela é cortada. É como se, tipo assim, você tem um sonho, a pessoa, é igual aquele negócio, eu quero ser presidente. Meu, nunca você vai ser. Tipo, esquece. Esquece. Entendeu? É assim. Daí em casa acaba, de alguma forma inconsciente, acontecendo isso. E hoje, que as pessoas precisam buscar pelo conhecimento, que a gente tá numa era que não funciona mais você apenas estudar o que você recebe, as pessoas acabam se frustrando. Por quê? Elas acabam acreditando no conhecimento de alguém sem validar se aquilo é verdade ou não. Perfeito. Ponto muito importante. Então, muito importante. Se eu vou vir e falar alguma coisa, vocês confiam em mim por outro motivo. Sim. Então você já, pronto, a Mari falou, tá falado, e não vai validar aquilo. E mesmo que uma pessoa ela seja muito competente, mesmo que uma pessoa seja muito inteligente, todo mundo está suscetível a erro. Claro. E a verdade, eu acredito muito que ela é como se fosse subjetiva. Ela está muito ligada à visão de mundo de cada um. Então, às vezes, uma percepção não é que ela é errada, ela apenas é diferente. Então, por isso que é importante você buscar por esse conhecimento. E o mais doido é que quando você decide doar o seu conhecimento, automaticamente você acaba ganhando. Porque é uma troca. Quanto mais você doa, mais você recebe. Eu sei que é batido, eu sei que todo mundo fala e blá, 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 mas é assim, gente, é verdade.
É assim que funciona. Não, é verdade, verdade pura. E eu acho que quando você só vai sentir que isso é uma grande verdade quando você experimenta isso, né? Porque quando você se abre ao processo porque realmente tem muitas pessoas que acham que não tem nada pra ensinar, sabe? Tem muita gente que fala, eu não tenho talento. Não tem, sabe? Você sabe o que significa isso? A pessoa que acha que não tem nada pra ensinar, sabe que tipo de pessoa que é essa? Uma pessoa egoísta. Porque ela acha que o que ela tem não é bom o suficiente, ela guarda pra ela. Sendo que ela pode estar com um tesouro dentro de si. Exatamente. O conhecimento de cada um tem um valor inestimável. E cada um que pensa que o conhecimento não tem valor está sendo uma pessoa egoísta. Então, se você quer continuar sendo uma pessoa egoísta, guarde seu conhecimento. Se você quer ser uma pessoa que compartilha, que vive e contribui com o futuro, você divide. Simples. Sim. E o melhor jeito de dividir é com talento, tá, gente? Fica a dica. Fica a dica. É que assim, claro que a gente acaba compartilhando tudo. Mas quando você entende realmente quem você é, o que você sabe, você vai ver que o seu talento ele flui em várias áreas. Então, suponhamos que você tem uma facilidade em resolver conflitos. Então, você pode aplicar isso em várias coisas. Igual eu. Quando eu era professora de matemática, de alguma forma eu aplicava meu talento ali, mas eu não percebia. Na escrita, eu também aplico meu talento, mas de uma outra forma. Na empresa, é de uma outra forma. Por quê? Eu tenho um pensamento como se ele fosse estratégico, sabe? Eu consigo deixar simples o que as pessoas deixam complexo. Então, é uma coisa assim meio doida. Eu consigo aplicar isso em qualquer coisa, gente. Se você mandar eu fazer um bolo, eu vou aplicar isso. Se você mandar eu jogar vôlei, eu vou aplicar isso. Eu lembro, a gente tava no Ecocem, eu faço parte de um grupo de mastermind do GeoJ, o Ecocem. Daí no último encontro, estava jogando vôlei. Daí o professor foi lá ensinando. Eu falei, não, peraí, vem aqui. Faz assim primeiro e assim. Eu já, Mari, você vai metodizar aqui também? Daí o professor, não, mas funcionou, foi bom, vamos trocar. Porque você consegue ver que aquilo pode ser mais, sabe, mais prático, mais simples. Não tem o que complicar. E é muito doido isso. Por isso que eu falei do talento, porque é muito importante. Você pula, né, etapas. Você ganha tempo. Só que o lance do talento é realmente você se apropriar do talento, né? Porque você tem apropriação sobre os seus talentos. Puxa, eu sei que eu sou estratégica, eu faço isso, isso, isso. A minoria das pessoas tem essa propriedade. A minoria das pessoas, a grande parte das pessoas nem sabe que tem talento. Gente, mas assim, eu tô falando chique porque eu já fiz um teste, já descobri, tá? Mas até pouco tempo, assim, eu não falava desse jeito, só pra explicar. Porque às vezes a pessoa fala, né? Nossa! Nasceu assim. Não, mentira, foi recente. Mas o despertar, né? Só o fato de despertar já te conduz a um processo mais profundo de olhar e falar, caramba, então era por isso que eu fazia assim. Nossa, e aí também tem esse. Então tá bom. E aí sai um monte de questões relacionadas até à culpa, sabe? Do tipo, por exemplo, esse exemplo do vôlei que você falou. Se você não tivesse a percepção, talvez, dos seus talentos, pontos fortes, você ia falar, puta, nem vou falar porque eu tô sendo mó chata aqui, vou me envolver. Mas não, eu tenho propriedade, eu consigo ver algo a mais nisso aqui, então eu vou falar sim, sabe? E aí você se permite. Então, é muito diferente quando você descobre e sabe lidar com isso. Porque não adianta nada, eu sempre falo pra galera. É legal descobrir, mas não adianta nada você descobrir e ficar sentado em cima, entendeu? Tipo, tá bom, eu sei que eu tenho pensamento estratégico. E o que você vai fazer com isso, porque né? tudo acontece na hora que você tá em ação, que você tá em movimento. Isso. Não adianta. Nem um milagre Deus faz se você estiver dormindo, tá? Não adianta. Não é verdade, gente. Você tem que estar no movimento. Por quê? O movimento, ele mostra que você quer. Então, o desejo gera a mudança, entende? E você só quer mesmo, de verdade, quando você faz alguma coisa. Não adianta você, não, eu quero. Mentira, não quer. Porque se você quisesse, você estava fazendo algo a respeito. Então, é importante buscar para entender, para se conhecer. E outra, é muito tentativa e erro também. Sim. Tem muito. Vão ter vezes que você vai falar, e vai falar, viajei, devia ter ficado quieto. Sim. Você vai aprendendo, gente, não adianta. Quanto mais você errar, melhor você vai ficar. Exato. E o mais importante é sempre insistir. Sempre insistir. Tentar e tal. Agora me fala uma coisa. Nessa sua trajetória aí, principalmente nesse seu encontro, né, que você teve, me revoltei, aí fui lá, fui pensar em autoconhecimento, aí conheci o Pablo, comecei a escrever, montei minha empresa. Teve algum momento que você falou, acho que eu vou desistir, acho que não, deixa quieto, devia ter ficado lá dando aula mesmo, na história dos... Nossa, vários momentos. Por quê? Eu
tinha uma cabeça muito de funcionária. O que acontecia? Eu não sabia me organizar, gente. Mas que horas que eu vou trabalhar? Mas que horas que eu não vou trabalhar? Mas o que eu vou fazer? Daí eu pegava, eu acordava de manhã, trabalhava o dia inteiro, até meia-noite. No outro dia, não. Eu falei, gente, mas não vai dar certo esse negócio. Como que eu vou fazer? Eu ficava um pouco em dúvida, sabe? Daí, às vezes, principalmente na TPM, acontecia bastante isso. Um momento específico. Eu falava assim, ai, não quero. Meu marido, amor, que você não quer. Você tem um ouro nas mãos, você é muito boa nisso, pode parar. Ele, assim, foi crucial nesse momento, porque, assim, eu acho que eu quis desistir, não porque eu queria desistir, mas porque existem momentos de dificuldade. E a dificuldade, ela pode vir de qualquer lado. Ela pode ser uma dificuldade emocional, ela pode ser uma dificuldade social, de adaptação, pode até ser uma dificuldade financeira. Claro. Só que daí, quando eu pensava em desistir, eu falei, então tá bom, não vou mais, tá. Mas o que eu vou fazer? Não tem como eu desistir de mim, né? Então vamos continuar. Entendeu? Sim. Porque assim, não tem como você desistir de você. O que me fez continuar apenas foi a certeza que eu tava no caminho certo, entende? Poxa, não eram só os livros, tinha algo a mais. Então tá, quando eu descobri esse algo a mais, então é isso. Então sempre continuando. E hoje eu ainda sinto que ainda tem algo a mais, que é como se a empresa que eu construí, ela fosse a base para algo muito maior. Então, é como se fossem etapas mesmo, sabe? Eu precisei dar o primeiro passo para enxergar, ou melhor, eu precisei subir o primeiro degrau para enxergar o próximo, entende? Sim. E hoje eu tenho, assim, plena consciência disso. Eu não tinha isso há um ano atrás, se você fosse me perguntar. Não, e acho que respeitar cada momento, sabe? É essencial, que é o que você falou. É o próximo degrau para ir pro próximo passo. Eu enxerguei aqui, beleza. Porque senão você vai até contra leis naturais, entendeu? Você planta uma coisa, ela não brota do nada e vira, sei lá, uma maçã, sabe? Sim. Tipo, existe uma construção. A própria lei da natureza, ela conduz aí. Não adianta a gente querer furar um negócio que foi constituído, tipo, e tá desde sempre acontecendo. Então seria muito contrassenso, sabe? E eu acho que o segredo é você buscar algo que você gosta e não deixar que as pessoas influenciem nas suas decisões. Sim, isso é importante. Por quê? É bem importante. Você vai pedir opinião, é normal. Às vezes você nem vai pedir, vai receber, também é normal. Acontece bastante. Só que você precisa entender se aquilo faz sentido pra você e te faz sentido. São duas coisas. Porque às vezes faz sentido financeiramente, faz sentido, tal, funciona, mas não toca o seu coração. Sim. Não faz sentido. Então tá, não me faz sentido, mas eu vou fazer isso por um tempo, porque eu preciso disso pra conquistar isso. Ok. Mas se você não tiver essa clareza, você vai se afundar. Porque o que mais machuca as pessoas que eu vejo, elas estarem vivendo uma vida que não pertence. Elas não se identificam, né? Você sabia que existe um estudo que quando as pessoas estão em atividades que elas não estão exercendo o seu talento natural, elas ficam tristes? Vou até ver se eu acho pra te mandar. Bem legal. Bem legal. E aí, eu tenho certeza que é isso, porque ela não se reconhece. Não, pensa, uma pessoa que tem um talento de estudo. Gente, existe, tá? Pessoas que têm esse talento. Existe. Daí ela tá, tipo, trabalhando muito, ela não consegue em nenhum momento parar e estudar. Ela fica doida. Gente, eu não tô lendo. Eu não tô vendo isso. Não tô absorvendo nada. Não tô fazendo nenhum curso. Tem. Talvez seja você. Mas, vamos lá pro nosso bate-bola jogo rápido, Mari. Tá, a gente tem um momento tipo papum, entendeu? Tá, vamos lá. Então, você vai me respondendo, eu vou te fazer uma pergunta, você vai me responder. Tá bom. Aquela coisa. Uma pessoa que você se inspira. Jesus. Muito bom. Não vou nem questionar por quê, porque eu também me inspiro nele, então é isso mesmo. Algo que te faz acordar todos os dias e continuar, mesmo em dias ruins. Meu propósito. Seu propósito. Um mantra, uma frase. Um mantra. O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Boa. Se a Mari de hoje, essa Mari que está conversando comigo agora, pudesse mandar uma mensagem para a Mari lá da Hilux, dos 5 mil reais, o que ela falaria? Esse bate-bola eu tô segurando a bola, tá, gente? O que eu falaria? Nossa, é muito difícil, eu não sei responder essa, gente. Eu posso pular? Posso chamar os universitários? Não sei, gente, que difícil. Você contaria alguma coisa do futuro? Você falaria, tipo, putz, continua nesse caminho? Ou tipo, furada essa história da Hilux? Tipo...
Eu acho que eu falaria assim pra ela cuidar mais da sua saúde física e da sua saúde emocional. Porque eu acho muito importante. Uhum. Eu não comentei aqui, mas eu já tive muito acima do peso, emagreci, vários processos. Isso mexe muito com o seu psicológico, emocional, e acaba travando você de atingir o seu potencial máximo. Sim. Então, se eu pudesse falar pra ela, falar, cuida, assim, mas cuida mesmo, como se fosse um diamante, porque é. Uhum. Uhum. Porque quando a gente é criança, não é adolescente, né? A gente não sabe. Não, a gente não tem entende. percepção. A não ser que você venha isso de família, Sim. né? Mas, não, eu fui aprender a comer beterraba com 25 anos, gente. Não sabia nem o que era, nem o formato. O que é isso, né? Quando eu vi, falei, gente, que negócio diferente. E se você fosse pensar numa frase ou em algo, um pensamento que te remeta a talento, que te vem à mente? Que me remeta a talento? Acho que tem duas. Manda. A primeira é: o seu dom foi feito para ser compartilhado. Uhum. E a segunda é: faça da sua vida um slogan de sucesso. Gostei dessa? Essa eu gostei bastante. Bem linda. Muito bom. Mari, estamos finalizando o nosso Talento Cast. Muito obrigada por estar aqui comigo. Amei Obrigada ter a você. Eu amei aqui. o convite. Eu espero que... Não sei, gente, se vocês gostaram, né? Eu não sei o que é pra falar, o que não é pra falar. Eu falo bastante. Ah, mas aqui pode falar tudo. Pode falar nome, pode falar palavrão. A gente fala tudo aqui, entendeu? Você tá em casa. Então, gente, antes de terminar, Mari, quem quiser te achar, onde que te acha? É verdade, eu tenho que me apresentar. Gente, quem quiser me achar, eu estou no Instagram como Fala Mais Mari, ou vocês podem acessar também o meu site, que é www.maricoelho.com. E lá vocês vão me encontrar, vocês podem falar comigo, serem meus amigos, meus clientes e tudo mais. Boa, Mari! E se vocês quiserem saber mais sobre talentos, mentorias, coachings, cursos, vocês já sabem onde me encontrar. Então, @AlineDeltri, vocês já sabem lá. Se vocês quiserem, também já fiquem lá inscritos no Instagram do TalentoCast, que é o @oTalentoCast. E, como sempre, se inscrevam aqui, mandem para quem interessa o assunto. Sempre é muito bom dividir esse tipo de informação com as pessoas e fazer com que as pessoas cresçam e evoluam. Semana que vem a gente está de volta com mais um convidado incrível, como sempre. Grande beijo, até a próxima!